E aí, salve, 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 meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo aqui ao canal Português Fácil e hoje você vai aprender exatamente o que são textos motivadores. Ah, professor, isso é básico. Se você já sabe, calma, eu vou te explicar exatamente qual que é a regra sobre a utilização de textos motivadores em provas de redação geral. Nosso canal aqui eu falo muito sobre o Enseja, mas se você vai fazer outra prova sem problemas, toda prova de redação vai ter texto motivador e eu vou te falar agora sobre isso. Ó, dá aquela moral aí, se inscreva no canal, tem muita gente, eu olho lá no Analytics aqui do YouTube, cara, e aí eu vejo assim, tem muita gente que assiste e não tá inscrito, então se inscreva, você não paga nada para se inscrever e pelo contrário, isso fortalece muito, muito, muito o canal, beleza? Clica aí, fazendo favor, na sua inscrição e deixe seu comentário para engajar bastante aí o algoritmo e o YouTube perceber que esse vídeo é importante, tá? Ajuda a gente a crescer, fazendo favor. Bom, vamos lá, meus queridões. Vamos lá, então. Vamos aprender. Vou dar aula assim, ó. Ó, vamos lá. O que são textos motivadores? Como o próprio nome já diz, os textos motivadores, tá? Eles vão estar lá, tá? Para motivar você. Fala assim, faz aí. Faz feliz da vida essa parada. Não é só isso. Mas os textos motivadores, de fato, eles vão fazer o que o nome diz. Ou seja, eles vão motivar a escrita do seu texto. Ou seja, eles vão ser o ponto de partida para a escrita do seu texto. É isso. Combinado? Estamos juntos? Bom, vamos lá então. Ó, quando eu falo então do texto motivador, a dúvida que a galera vem e me questiona, né, quando eu dava aula nos colégios ou quando a galera me manda mensagem no direct, a galera fala assim, professor, eu posso ou não posso usar os textos motivadores? Você pode usar sem medo. Sério, professor, meu professor de colégio falou diferente. Eu vou te falar exatamente como funciona isso. Vamos lá. Ó, primeiro detalhe, iPad na tela para você, está vendo? Esse é um exemplo de texto motivador, tudo bem? Bom, o que acontece? O texto motivador, primeiro detalhe que a galera às vezes não sabe. Aqui eu tenho o tema, por exemplo. Isso aqui é um tema de redação, tá? Ó, escreva sobre, então apareceu o tema. A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Beleza. Então esse é o tema geral. E eu costumo falar até de frase temática, né? Porque dentro dessa frase temática você tem assunto e você tem partes específicas desse tema. Então é a frase temática. A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Ok, eu sei, tá, que vai acontecer o seguinte... Todos os textos que estiverem aqui embaixo, tá? Então vou dar uma circular agora para você, ó. Eu tenho o texto 1, tá? Eu tenho um texto 2, eu tenho o texto 3, eu tenho o texto 4. Eu sei que todos estes textos aqui, eles têm o seguinte, eles têm uma situação interessante que eu devo prestar atenção. Todos vão falar sobre a frase temática. É uma dúvida básica, mas tem gente que acha que é o seguinte... professor, é para eu escolher qual texto para eu fazer? É para eu fazer sobre o texto 1? É para eu fazer sobre o texto... Não, meu filho. É para você fazer sobre o tema que está aí. O que acontece é que, a partir desse tema, você tem vários textos motivadores para usar. Beleza? Então é isso. E toda a prova é desse jeito. Então, ó, aqui, ó, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó, tem o propósito de redação aqui. Olha lá, tem o tema. E eu tenho, ó, vários textos para ler. Então, toda a prova vai ter vários textos que tratam sobre a mesma frase temática, beleza? Agora vamos lá. Ó, vamos conversar aqui um pouquinho. Ô, professor, eu posso usar os textos motivadores ou não posso? Você pode sim, sem problema nenhum. Ah, você deve usar? Não. Você não é obrigado a usar as informações dos textos motivadores, mas você pode usar? Pode. Mas você precisa ler, mesmo que você não vá usar. Por que você precisa ler? Vou dar um exemplo bem importante, tá? Porque os textos motivadores, eles muitas vezes ajudam a você entender melhor a frase temática. Então eu vou dar um exemplo. Olha só, eu vou te dar um exemplo de um tema de redação que a galera às vezes ficou na dúvida, né? Falava assim, ó, a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Olha só, a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Beleza, tá falando sobre o quê? Tá falando sobre adoção. Ah, e qual é o foco? Ah, o foco é falar da questão. Meu filho, não dá para você saber direito. Agora, quando você vai pro texto,
motivador, você vai ver se os textos motivadores, eles te conduzem para as seguintes situações. Ele pode estar falando de, talvez seja para você abordar ali na sua redação o quanto é importante aumentar a taxa de adoção no Brasil. Se os textos estiverem falando muito sobre isso, sobre a importância para a sociedade, de ter mais, aumentar essa taxa de adoção, etc., beleza, é uma coisa. Agora, pode ser que os textos motivadores, eles falem, por exemplo, de burocracias, né? Coisas que travam a adoção, né? Então, já o seu texto vai para um outro lado, tem a ver com a adoção também, tem a ver com aumentar a taxa, mas o foco maior é atacar o problema que gira em torno dessa questão da adoção. Então, o problema muitas vezes é essa burocracia, o problema é essa demora. Ou não, ou os textos motivadores, eles possam estar indo para o lado do seguinte, né? Como que pode ser mais saudável, como que pode ser a construção de um laço entre a família que adota e a criança, né, ou adolescente que chega. E aí, então, o foco da redação é no quê? É em discutir esses laços, né? Como que as famílias podem melhorar esse laço, né? Como que as famílias que adotam podem quebrar as barreiras da sociedade. Então, assim, falar de adoção é o assunto geral, mas muitas vezes pode acontecer o seguinte, da frase temática não passar para você qual é o foco do tema. E aí, o que vai ajudar você a quebrar isso, essa dúvida, é a leitura dos textos motivadores. Então, moral da história, mesmo que você não vá usar os dados dos textos motivadores na sua redação, porque isso não é obrigatório, tá? Você precisa ler para tirar esses insights melhores de qual é o foco do tema. Agora, lá, respondendo a dúvida de muita gente, eu posso usar os textos motivadores? Posso. Você não pode copiar, mas eu vou te mostrar alguns detalhes bem importantes de como que você pode usá-los. Vamos lá, coloca na tela. Você sempre tem que ficar ligado ao seguinte, quando você se deparar com algumas informações, você tem que pensar o seguinte, essa informação que eu estou lendo no texto motivador, tá? Essa informação, ela vai servir para eu contextualizar, vou anotar aqui nesse cantinho, tá? Vai servir para eu contextualizar ou vai servir de suporte para o argumento. Então, vou dar um exemplo. Essa informação que eu tenho logo de cara ali. O Brasil é o líder em relação ao tempo gasto em cada visita nas redes sociais. Isso aqui, essa informação, eu posso começar a minha redação com isso. Posso começar a minha redação assim. Tá? O Brasil, segundo dados oficiais publicados em sites de notícia como o Globo, vírgula, está entre os países com maior tempo gasto ou com mais tempo gasto em cada rede social pelos seus usuários. Pronto. Tá? Ou eu posso começar diferente, eu posso colocar assim. Ao se tratar sobre acesso nas redes sociais, vírgula, o Brasil está entre os países com maior tempo de acesso. Tá? Ponto de novo. Isso evidencia um problema da falta de organização do tempo entre os usuários, suas rotinas e as redes sociais. Então pronto. Então eu usei essa ideia aqui para começar a minha redação. Isso vale, beleza? Então eu não fiquei preso ali. Agora, eu posso usar algumas informações para ser suporte para o meu argumento. Então, por exemplo, aqui, vou destacar uma partezinha para vocês. Aqui ele fala o seguinte, que esse comportamento compulsivo da pessoa de ficar muito tempo nas redes sociais pode ser prejudiciais à saúde, né? Pode prejudicar as relações pessoais. Opa! Então, isso aqui, ele está sendo, por exemplo, um ponto de partida para o sustento da minha argumentação. Porque daí, a partir dessa ideia, o que o acesso exagerado nas redes sociais pode prejudicar a saúde? Né? Eu posso, a partir dessa motivação aqui, trazer insights do tipo, quem passa muito tempo na rede social, está exposto a muito tempo na tela, pode ter uma qualidade do sono ruim, pode ser problema de visão, de ficar com o celular, tablet muito perto.
pode ter a questão do sedentarismo, né? Porque a pessoa ela passa muito tempo ali nas redes e não se exercita, né? Pode ter problemas de concentração, né? Ou relacionamento interpessoal pode não acontecer, enfim, por aí vai. Então, a partir daqui você vai podendo abrir outros leques sem problema nenhum a partir desses dados, tá? Então, aqui ele mostra a cada minuto online, um é em rede social, por exemplo. Então, essa informação ela pode ser sustentação para um argumento meu. Então, é isso. Então, você pode usar tanto as informações dos seus motivadores para você começar a sua redação numa contextualização, ou alguma informação que você pega aqui, ela pode ser sustento para o seu argumento. Agora, quando eu falo que você não vai copiar, é que não significa dado. Ah, ali falou que 23%. Beleza, você pode usar o 23%. Mas às vezes você pode usar algumas estratégias. Em vez de você falar 23% que é algo exato, você pode falar mais de 20% da população tal coisa. Mais de 20%. O Brasil está em primeiro em relação a tal coisa. E por aí vai. Fechou? Fala para mim se fez sentido aí, se você entendeu melhor agora o que é na prática cada texto motivador, o que são esses textos motivadores e como que você pode começar já a pensar em usá-los ou não na sua redação. Fecharam? Vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beleza? A gente se vê, beijo e abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Valeu!